Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como nós fazemos o tapete Lume. Esse modelo de tapete oval é muito simples e rápido de fazer. As peças que vocês estão vendo aqui no vídeo ficaram com as seguintes medidas. Os tapetes menores ficaram medindo 60 cm de comprimento por 45 cm de largura. Já a passadeira ficou medindo 1,40 m de comprimento por 45 cm de largura. No passo a passo, eu vou trabalhar com vocês o modelo menor, que é ideal para a porta e também para a pia do banheiro. Mas, já no início do vídeo, eu dou todas as indicações de como nós fazemos para aumentar o comprimento dessa peça, para você poder trabalhar assim uma passadeira e deixar o tapete no comprimento que você desejar. Para fazer o tapete do vídeo, eu usei uma tonalidade de amarelo e 2 tonalidades de laranja, para dar esse efeito de degradê. Eu usei aproximadamente 80 gramas do barbante amarelo, 100 gramas do barbante laranja claro e mais 120 gramas do barbante laranja escuro, ambos no fio número 6. E para trabalhar essas linhas, eu usei agulha de 3,5 mm. Eu vou deixar na descrição do vídeo a numeração exata das cores e da marca que eu usei, caso você tenha interesse em fazer com as mesmas cores que eu. Mas vocês podem usar o barbante da cor, marca e espessura de sua preferência. Inclusive, eu recomendo que, se você quiser aumentar um pouco o tamanho da sua peça, utilize o fio número 8, ou até mesmo o fio de malha, que vai aumentar consideravelmente o tamanho do seu trabalho. Então é isso, eu espero muito que você goste tanto quanto eu de trabalhar essa peça. Se você gostar, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar o seu comentário. É muito importante para mim saber a sua opinião, tanto sobre a peça quanto sobre a minha videoaula. Se você puder também, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você recebe as notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo. E agora, vamos para o passo a passo. Bem, eu vou falar para vocês os múltiplos que nós temos que aumentar nas correntes iniciais para que a gente consiga aumentar simultaneamente os motivos do corpo do tapete e também do bico. Então, para aumentarmos o comprimento da peça, nós vamos trabalhar as correntes iniciais em múltiplos de 9. Fazemos as nossas 28 correntes e aí vamos aumentando de 9 em 9 correntes, até alcançarmos o tamanho desejado. A cada 9 correntes que nós fazemos, nós aumentamos mais 3 grupos de 2 pontos altos e mais 3 intervalos de uma corrente na parte reta do corpo do tapete, e também fazemos mais um grupo de 7 pontos altos e um intervalo de 2 correntes na primeira volta do bico da peça, na parte reta. O restante continua o mesmo. Na parte oval não vai haver mudança alguma, apenas na parte reta é que nós vamos aumentar o número de motivos que trabalhamos. Então agora, dito isso, vamos para o passo a passo. Para iniciar essa peça, eu faço um cordão com 28 correntes. Conto nas correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui na minha quinta corrente, eu atravesso a agulha pelo meio da corrente, puxo a linha e trabalho um ponto alto. Depois do ponto alto, eu venho na corrente à frente e trabalho mais um ponto alto. E nós vamos seguindo assim, trabalhando um ponto alto para cada corrente que eu tenho até o fim do cordão. No total, eu vou fazer 25 pontos altos. Vou completar os meus pontos altos e venho mostrando como fazemos para virar a parte oval. Completei os meus 25 pontos altos e agora nós vamos virar a parte oval. Para virar a parte oval, eu vou fazer 5 pontos altos, todos aqui dentro dessa corrente em que nós trabalhamos o último ponto alto que fizemos. Eu venho aqui dentro da corrente e começo a trabalhar os meus 5 pontos altos. Fiz os meus 5 pontos altos e acabei de virar a minha primeira parte oval. Agora, ainda dentro da mesma corrente de base que eu fiz os 5 pontos altos, eu faço mais um ponto alto. E esse ponto alto já foi o primeiro ponto da parte reta que nós vamos trabalhar aqui do outro lado. Eu venho trabalhando um ponto sobre cada ponto que eu tenho de base, até o total de 25 pontos altos. Vou completar os meus 25 pontos altos e venho mostrando
como nós trabalhamos a parte oval lá do outro lado. Completei os 25 pontos altos e agora vamos trabalhar a outra parte oval. E para trabalhar a parte oval desse lado, eu venho dentro da mesma corrente que trabalhei esse último ponto alto e trabalho mais 5 pontos altos. E completos os meus 5 pontos altos, está feita a parte oval desse outro lado. Agora, para encerrar a volta, eu venho na terceira corrente dessas 3 correntes que fizemos para iniciar e fecho a volta com um ponto baixíssimo. E aqui está pronta a primeira volta da nossa peça. Agora, para iniciar a segunda volta, eu subo 3 correntes e eu vou trabalhar no próximo ponto alto, um ponto alto. Vou no ponto à frente e faço mais um ponto alto. E eu vou seguir na parte reta dessa volta, trabalhando um ponto alto sobre cada um dos pontos altos de base, até o total de 25 pontos altos. Quando eu completar os meus 25 pontos altos, eu venho mostrando como nós trabalhamos a parte oval dessa segunda volta. Completei meus 25 pontos altos e agora vamos começar a trabalhar a parte oval. E aqui na segunda volta, nós vamos trabalhar a parte oval da seguinte forma. Venho no ponto alto logo à frente e nele trabalho 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, eu vou no ponto alto à frente e trabalho mais 2 pontos altos. Depois, no meu segundo grupo de 2 pontos altos, no ponto alto à frente, eu vou trabalhar 3 pontos altos. E agora, nos próximos 2 pontos altos de base, eu trabalho mais 2 grupos de 2 pontos altos. E é assim que trabalhamos a parte oval na segunda volta. Fazemos 11 pontos altos, fazendo 2 pontos altos no primeiro ponto da parte oval, 2 pontos altos no segundo ponto, 3 pontos altos no terceiro ponto e mais 2 pontos altos no quarto e 2 pontos altos no quinto ponto da parte oval. Agora vamos entrar para trabalhar a parte reta. Aqui fazemos novamente 25 pontos altos, trabalhando um ponto alto sobre cada um dos pontos que temos na base. Completei os meus 25 pontos altos e agora vamos trabalhar a parte oval aqui do outro lado. No primeiro ponto alto logo à frente, eu trabalho 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, eu vou no ponto alto à frente e faço mais 2 pontos altos. E no próximo ponto alto, eu trabalho 3 pontos altos. E nos próximos 2 pontos altos, eu vou trabalhar 2 grupos de 2 pontos altos. E agora, para encerrar a volta, eu venho na terceira corrente dessas 3 correntes que eu fiz para iniciar a volta e fecho aqui um ponto baixíssimo. E aqui está completa a segunda volta da nossa peça. E agora, para começar a terceira volta, eu venho nesse próximo ponto alto da base, atravesso a agulha pelo topo dele, puxo a linha e caminho com um ponto baixíssimo sobre ele. Agora eu subo 3 correntes, venho no ponto alto à frente e sobre ele trabalho um ponto alto. Agora, depois do ponto alto, eu faço uma corrente, pulo o próximo ponto alto de base e aqui no próximo eu trabalho mais um ponto alto. No ponto alto à frente, eu faço mais um ponto alto. E aqui fizemos um grupo com 2 pontos altos, trabalhando um ponto alto sobre cada ponto de base. Depois do meu grupo de 2 pontos altos, eu faço uma corrente, pulo um ponto alto de base e trabalho mais um grupo com 2 pontos altos. E aqui na parte reta da minha terceira volta, nós vamos trabalhar com esse padrão. Vamos fazendo grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente e pulando um de base. No total, nós vamos fazer 8 grupos de 2 pontos altos. Vou completar os meus e em seguida eu venho. Trabalhei os meus 8 grupos de 2 pontos altos na parte reta da minha terceira volta
E agora nós vamos começar a trabalhar a parte oval. Depois do meu último grupo de 2 pontos altos da parte reta, eu já trabalhei uma corrente. Eu vou pular o próximo ponto alto de base. No ponto à frente, eu faço 2 pontos altos. Trabalhei meus 2 pontos altos no topo do mesmo ponto de base. Agora eu faço 2 correntes. Pulo mais um ponto de base. No ponto alto à frente, eu faço mais 2 pontos altos. Depois dos meus 2 pontos altos, eu faço 2 correntes, pulo novamente um ponto de base e trabalho no ponto à frente mais 2 pontos altos. E nós vamos seguir com esse padrão pela parte oval da terceira volta até fazer 6 grupos de 2 pontos altos. Eu vou completar os meus e em seguida eu venho. Trabalhei os meus 6 grupos de 2 pontos altos na parte oval da terceira volta e agora nós vamos trabalhar a parte reta do outro lado. Depois do meu último grupo de 2 pontos altos da parte oval, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base, no ponto à frente eu faço um ponto alto. Depois do ponto alto, no ponto à frente, eu faço mais um ponto alto. E depois do grupo de 2 pontos altos, eu faço uma corrente e vou trabalhar como do outro lado, fazendo 8 grupos de 2 pontos altos, separados por uma corrente e pulando um ponto de base. E depois que eu completar a parte reta, eu vou ir trabalhar a parte oval. Lá na parte oval, nós trabalhamos com o mesmo padrão que eu acabei de mostrar para vocês. Fazemos 6 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Eu vou completar a minha volta toda, seguindo as orientações que passei até aqui, e em seguida eu venho. Completei a parte oval aqui do outro lado, fiz os meus 6 grupos de 2 pontos altos, e agora vamos finalizar a volta. Para fechar a volta, eu venho. Na terceira corrente, dessas correntes que fiz para iniciar a volta, atravesso a agulha pelo meio da terceira corrente, puxo a linha e fecho um ponto baixíssimo. E aqui está completa a nossa terceira volta. Agora, para iniciar a quarta volta, eu subo 3 correntes. Venho no ponto alto à frente e sobre ele trabalho um ponto alto. Depois do meu ponto alto, eu faço uma corrente, vou direto no próximo grupo de 2 pontos altos que eu tenho na base e sobre ele trabalho um grupo com 2 pontos altos. Depois do grupo de 2 pontos altos, eu faço uma corrente e na parte reta da quarta volta, nós vamos seguir com esse padrão, trabalhando grupos de 2 pontos altos, sempre separados por uma corrente, sobre cada grupo de 2 pontos altos que temos na base. Eu vou completar a parte reta da minha volta e em seguida eu venho. Completei aqui a parte reta da quarta volta, fiz os meus 8 grupos de 2 pontos altos e agora vamos começar a trabalhar a parte oval. Depois do meu último grupo de 2 pontos altos, eu já fiz uma corrente e agora eu vou vir trabalhar aqui sobre esse grupo de 2 pontos altos da parte oval. Eu faço um ponto alto sobre o primeiro ponto do grupo e 2 pontos altos no segundo ponto alto do grupo. E trabalhamos aqui um grupo com 3 pontos altos. Agora, depois dos meus 3 pontos altos, eu faço 2 correntes e vou direto para o próximo grupo de 2 pontos altos e trabalho com o mesmo padrão, fazendo um ponto alto sobre o primeiro ponto de base e 2 no segundo ponto. Novamente, 2 correntes e aqui na terceira volta nós seguimos com esse padrão, trabalhando grupos com 3 pontos altos sobre cada grupo que nós temos na base. Eu vou completar a parte oval com essa orientação e em seguida eu venho. Completei a minha parte oval, fiz os meus 6 grupos de 3 pontos altos e agora vamos começar a trabalhar a parte reta do outro lado. Depois do meu último grupo de 3 pontos altos, eu faço uma corrente e venho direto sobre esse grupo de 2 pontos altos, trabalho nele um grupo com 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, eu faço uma corrente e continuo trabalhando com o mesmo padrão do outro lado, fazendo grupos de 2 pontos altos sobre cada grupo de 2 pontos altos que nós temos na base, sempre separados por uma corrente. Depois que terminarmos a parte reta, nós vamos começar a trabalhar a parte oval. Na parte oval, nós trabalhamos com o mesmo padrão que eu acabei de mostrar para vocês. Fazemos grupos com 3 pontos altos sobre cada grupo de 2 pontos altos que temos na base, sempre separados por 2 correntes.
Eu vou completar toda a minha volta seguindo a orientação que passei para vocês até aqui e em seguida eu venho. Completei a quarta volta com o padrão que orientei para vocês, já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente e toda volta que a gente terminar nessa peça, nós vamos sempre fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Para começar a quinta volta, eu subo 3 correntes e vamos trabalhar nessa volta com o mesmo padrão que viemos trabalhando nas últimas 2 voltas. Na parte reta, nós vamos fazer 8 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por uma corrente, sobre os grupos de 2 pontos altos que nós temos na base. Eu vou completar a minha parte reta e em seguida eu venho mostrando como trabalhamos os aumentos na parte oval. Completei a parte reta da minha quinta volta com o padrão que já tinha explicado para vocês nessas últimas 2 voltas e agora vamos trabalhar a parte oval. Depois do meu último grupo de 2 pontos altos, eu já fiz uma corrente e eu vou vir trabalhar sobre esse grupo de 3 pontos altos da parte oval. Faço um ponto alto sobre o primeiro ponto do grupo, um ponto alto sobre o segundo ponto do grupo e 2 pontos altos sobre o terceiro ponto do grupo. E aqui fizemos um grupo com 4 pontos altos. Depois desse grupo, eu faço 2 correntes, venho para o grupo logo à frente e faço mais um grupo com 4 pontos altos, trabalhando um ponto alto sobre o primeiro ponto do grupo, um ponto alto sobre o segundo ponto do grupo e 2 pontos altos sobre o terceiro ponto do grupo. E para trabalhar a parte oval dessa volta, é só isso. Nós vamos fazendo grupos de 4 pontos altos sobre cada grupo de 3 pontos altos que nós temos da base. Depois dos 4 pontos altos, fazemos 2 correntes e seguimos assim. Na parte reta do outro lado, nós trabalhamos os 8 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por uma corrente. E trabalhamos a parte oval do outro lado com o mesmo padrão que essa que estou mostrando para vocês. Vou completar a quinta volta com o padrão que orientei para vocês e em seguida eu venho. Completei a minha quinta volta com o padrão que orientei para vocês, eu já fechei a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente e agora, antes da gente começar a próxima volta, eu vou falar uma coisa para vocês. Da próxima volta, que é a volta de número 6, até a volta de número 12, a parte reta vai ser trabalhada como viemos trabalhando a parte reta das últimas 3 voltas. Nós trabalhamos na parte reta 8 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por uma corrente, nas próximas voltas. A única diferença que nós vamos ter vai ser na parte oval, mas aí eu venho mostrando volta por volta como nós trabalhamos os aumentos da parte oval. Então, nas próximas voltas, eu já vou vir com a parte reta começada e aí trabalhamos a partir da parte oval. Tudo bem? Então, vamos lá dar início à sexta volta. Eu trabalhei a parte reta da minha sexta volta, como eu indiquei para vocês, e agora vamos começar a trabalhar a parte oval. Depois do meu último grupo de 2 pontos altos da parte reta, eu já fiz uma corrente e eu vou vir trabalhar sobre esse grupo de 4 pontos altos que eu tenho na base. Aqui eu trabalho assim. Eu faço um ponto alto sobre o primeiro ponto alto do grupo, um ponto alto sobre o segundo ponto alto, um ponto alto sobre o terceiro ponto alto do grupo e 2 pontos altos no quarto ponto alto do grupo. E assim eu trabalhei um grupo com 5 pontos altos. Agora eu faço 2 correntes, venho para o próximo grupo de 4 pontos altos da base e nele trabalho mais um grupo com 5 pontos altos, seguindo o mesmo padrão. Faço um ponto alto no primeiro ponto alto, um ponto alto no segundo ponto alto, um ponto alto no terceiro ponto alto e 2 pontos altos no último ponto alto do grupo. Novamente, 2 correntes. E é só isso para trabalhar os 2 lados da parte oval na sexta volta. Nós vamos fazendo grupos com 5 pontos altos sobre os grupos de 4 pontos altos que temos na base, sempre fazendo o aumento no último ponto do grupo de base. Depois do grupo de 5 pontos altos, fazemos 2 correntes e seguimos assim. Eu vou completar minha sexta volta e em seguida eu venho. Completei a minha sexta volta com o padrão que orientei para vocês e ficou assim. Eu já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente e também cortei a minha linha, porque completa essa volta no amarelo, nós vamos começar a trabalhar as próximas 6 voltas com o barbante laranja.
E aqui, pessoal, eu já amarrei a linha laranja na sexta volta e dei início à parte reta da minha sétima volta. Agora, vamos trabalhar juntos a parte oval. Depois do meu último grupo de 2 pontos altos da parte reta, eu já fiz uma corrente e eu vou começar a trabalhar sobre o grupo de 5 pontos altos que eu tenho na parte oval. Venho sobre o primeiro ponto e trabalho um ponto alto, trabalho um ponto alto sobre o segundo ponto alto do grupo, um ponto alto no terceiro ponto alto, um ponto alto no quarto ponto alto e 2 pontos altos sobre o quinto ponto alto do grupo. Depois que terminamos de fazer nossos 6 pontos altos, eu faço 2 correntes e venho trabalhar sobre o próximo grupo de 5 pontos altos da base. Aqui eu faço novamente o mesmo padrão. Um ponto sobre cada um dos primeiros 4 pontos do grupo e 2 pontos altos no quinto ponto do grupo. E depois que termino o grupo, eu faço novamente 2 correntes e continuo trabalhando assim na parte oval da sétima volta. Vamos fazendo grupos com 6 pontos altos sobre cada grupo de 5 pontos altos que nós temos na base. A parte reta do outro lado da sétima volta é igual à primeira que nós já fizemos, fazendo 8 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por uma corrente, e no outro lado, na parte oval, nós trabalhamos com esse mesmo padrão que estou trabalhando aqui com vocês. Eu vou completar a minha sétima volta, seguindo as orientações que passei para vocês, e em seguida eu venho. E agora eu já completei toda a minha sétima volta com o padrão que orientei para vocês. Eu também já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente e agora vamos dar continuidade com a oitava volta. Já trabalhei a parte reta da minha oitava volta e agora vamos começar a trabalhar a parte oval. Depois de fazer os 2 últimos pontos altos e a corrente, eu vou vir trabalhar sobre esse grupo de 6 pontos altos que eu tenho na parte oval. Aqui eu faço assim, faço um ponto alto sobre cada um dos primeiros 5 pontos altos do grupo. Depois dos meus 5 pontos altos, venho no último ponto alto do grupo e trabalho sobre ele 2 pontos altos. E aqui está feito um grupo com 7 pontos altos. Aqui na oitava volta, nós vamos fazer grupos com 7 pontos altos sobre cada grupo de 6 pontos altos que nós temos na base. Depois que completo o grupo de 7 pontos altos, eu faço 2 correntes. Venho direto trabalhar no próximo grupo de 6 pontos altos com o mesmo padrão. E esse é o padrão para trabalhar a parte oval dos dois lados da oitava volta. Na parte reta do outro lado, é só continuar com o mesmo padrão que viemos trabalhando as partes retas das outras voltas. Eu vou completar a minha oitava volta seguindo essa orientação e já vem. Completei toda a minha oitava volta com o padrão que orientei para vocês. Eu também já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente e agora nós vamos dar início à nona volta. E trabalhada a parte reta da nona volta, nós vamos começar a fazer a parte oval. Trabalhados os meus últimos 2 pontos altos e a minha corrente, eu vou vir trabalhar sobre esse grupo de 7 pontos altos que eu tenho na base. Aqui eu vou fazer um ponto alto sobre cada um dos 6 primeiros pontos altos do grupo. Feitos os meus 6 pontos altos, eu venho no último ponto alto do grupo e nele trabalho 2 pontos altos. E aqui fizemos um grupo com 8 pontos altos. Depois dos meus 8 pontos altos, eu faço 2 correntes. Venho direto no próximo grupo de 7 pontos altos da base e trabalho sobre ele um grupo com 8 pontos altos com o mesmo padrão. E nós seguimos com esse padrão nas duas partes ovais da nossa nona volta. Vamos fazendo grupos com 8 pontos altos sobre cada grupo de 7 pontos altos que eu tenho na base. Na parte reta do outro lado, nós seguimos com o mesmo padrão que trabalhamos as partes retas nas outras voltas. Eu vou completar a minha nona volta seguindo essas orientações e em seguida eu venho.
Completei a 9ª volta com o padrão que orientei para vocês. Eu também já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo sobre a 3ª corrente. E agora nós vamos dar continuidade fazendo a 10ª volta. E feita a parte reta da nossa 10ª volta, eu vou vir depois dessa corrente trabalhar sobre esse grupo com 8 pontos altos que eu tenho de base. Aqui eu faço um ponto alto sobre cada um dos primeiros 7 pontos altos do grupo. Depois de fazer os meus 7 pontos altos, no último ponto alto desse grupo, eu vou trabalhar 2 pontos altos. E dessa forma, nós fazemos um grupo com 9 pontos altos aqui na parte oval da 10ª volta. Depois do meu 9º ponto alto, eu faço 2 correntes e vou trabalhar no próximo grupo de 8 pontos altos com o mesmo padrão. E aqui na nossa 10ª volta, nós seguimos trabalhando com esse padrão na parte oval. Fazemos 2 correntes e vamos trabalhar grupos com 9 pontos altos sobre cada grupo de 8 pontos altos que eu tenho na base. E nós vamos repetir esse padrão nas duas partes ovais. Na parte reta do outro lado, nós seguimos o mesmo padrão que viemos trabalhando todas as voltas até aqui. Eu vou completar a minha 10ª volta com a orientação que passei para vocês e em seguida eu venho. Completei a minha 10ª volta com o padrão que orientei para vocês. Eu também já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na 3ª corrente. E agora nós vamos dar continuidade à nossa peça fazendo a volta de número 11. Depois de trabalhada a parte reta da nossa 11ª volta, vamos começar a trabalhar a parte oval. Depois da minha corrente, vou trabalhar sobre esse grupo com 9 pontos altos que eu tenho aqui na parte oval. Vou fazer um ponto alto sobre cada um dos primeiros 8 pontos altos que eu tenho no grupo. Venho, depois dos meus 8 pontos altos, no último ponto alto do grupo e nele trabalho 2 pontos altos. E assim fizemos um grupo com 10 pontos altos aqui na parte oval. Depois que trabalho meus 10 pontos altos, eu faço 2 correntes, venho no próximo grupo de 9 pontos altos da base e trabalho um grupo com 10 pontos altos sobre ele, seguindo o mesmo padrão. E nós vamos trabalhar com esse padrão nas duas partes ovais da nossa 11ª volta, fazendo grupos com 10 pontos altos sobre cada grupo de 9 pontos altos que nós temos na base, sempre separados por 2 correntes. Na parte reta do outro lado, é só seguir com o padrão que viemos trabalhando em todas as voltas até aqui. Eu vou completar a minha 11ª volta com essa orientação e em seguida eu venho. Completei a 11ª volta com o padrão que orientei para vocês. Eu já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na 3ª corrente e agora vamos dar continuidade à nossa peça fazendo a volta de número 12. Feita a parte reta da nossa 12ª volta, nós vamos começar a trabalhar agora a parte oval. Na parte oval da 12ª volta, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada um dos primeiros 9 pontos altos que eu tenho no grupo de base. Depois que fazemos esses 9 pontos altos, nós vamos vir no último ponto alto do grupo e nele vamos trabalhar 2 pontos altos. E assim nós fazemos um grupo com 11 pontos altos sobre o grupo de 10 pontos altos que nós temos de base. Depois dos meus 11 pontos altos, eu faço 2 correntes, venho direto para o próximo grupo de 10 pontos altos da base e nele trabalho um grupo com 11 pontos altos, seguindo o mesmo padrão do grupo anterior. E aqui nós vamos seguindo assim, nas duas partes ovais da nossa 12ª volta, fazendo grupos com 11 pontos altos sobre cada grupo de 10 pontos altos que nós temos de base. Na parte reta do outro lado, nós repetimos o padrão
que viemos trabalhando nas voltas até aqui. Eu vou completar a minha 12ª volta seguindo essas orientações e na sequência eu venho. E agora eu já completei toda a minha 12ª volta com o padrão que orientei para vocês. Fiz nas partes ovais os grupos com 11 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Trabalhei a parte reta do outro lado e eu também já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Aqui eu já cortei a minha linha, porque as próximas 5 voltas nós vamos trabalhar com uma tonalidade mais escura de laranja, um laranja mais avermelhado. Então agora eu vou amarrar a minha linha na outra tonalidade para darmos continuidade à nossa peça. Bem, então aqui eu já amarrei o meu barbante na outra cor e vamos dar início agora à nossa 13ª volta. Bem, então a minha 13ª volta vai ser uma volta toda fechada de pontos altos. Nós vamos fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base. Então eu subo 3 correntes e vou vindo ponto a ponto que eu tenho na base, trabalhando sobre eles um ponto alto. Nesse intervalo de correntes, que eu tenho apenas uma corrente, eu trabalho apenas um ponto alto e vou seguindo assim, fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Eu completei a primeira parte reta trabalhando um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho na base, nos intervalos de corrente de apenas uma corrente. Trabalhei apenas um ponto alto e agora eu cheguei para trabalhar a parte oval. Aqui nós seguimos o mesmo padrão. Vamos fazendo um ponto alto sobre cada um desses 11 pontos altos que eu tenho no grupo de base. Depois que eu faço meus 11 pontos altos, eu tenho um intervalo com 2 correntes. Nos intervalos de 2 correntes, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. E seguimos fazendo um ponto alto para cada ponto. No total, nós vamos fazer 202 pontos altos nessa volta. Vou completar a minha volta com essa orientação e já vem. Completei a minha volta de número 13, fiz os meus 202 pontos altos e eu também já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E agora vamos dar início à volta de número 14. Para iniciar essa volta, eu subo 3 correntes e vou trabalhar um ponto alto sobre cada um dos próximos 6 pontos de base. E aqui, contando essas 3 primeiras correntes que fizemos como um ponto alto, temos um grupo com 7 pontos altos. Depois que termino meus 7 pontos altos, eu faço 2 correntes, pulo 1, 2 pontos de base. E a partir do terceiro, eu vou fazer mais um grupo de 7 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada um dos próximos 7 pontos de base. E completo meu segundo grupo com 7 pontos altos, eu faço mais 2 correntes, pulo 2 pontos de base e a partir do terceiro eu trabalho mais um grupo com 7 pontos altos. Aqui nessa primeira parte da volta, nós vamos fazer 4 grupos desses com 7 pontos altos, separados por 2 correntes e pulando 2 pontos de base. Eu vou terminar os meus e já venho mostrando como continuamos a volta. E aqui eu fiz 1, 2, 3 e 4 grupos de 7 pontos altos. Depois do meu quarto grupo com 7 pontos altos, eu faço 2 correntes. E agora nós vamos começar a trabalhar aqui na parte oval. Aqui eu faço um grupo com 7 pontos altos. Depois desse meu grupo de 7 pontos altos, eu vou fazer apenas uma corrente, pular apenas um ponto alto de base e trabalhar mais um grupo com 7 pontos altos. Depois do meu segundo grupo de 7 pontos altos, faço apenas uma corrente novamente, pulo apenas um de base e vou trabalhando assim. E então, depois do meu primeiro intervalo com apenas uma corrente, pulando apenas um de base, nós vamos trabalhar mais 7 intervalos assim, com apenas uma corrente.
Eu vou completar os meus e em seguida eu venho. Bem, segui a orientação que passei para vocês, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 intervalos com apenas uma corrente. Eu já trabalhei o próximo grupo depois do meu 7º intervalo, e aqui, depois que eu faço esse grupo com 7 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes e vou voltar a trabalhar intervalos com 2 correntes pulando 2 de base. E continuo fazendo os grupos com 7 pontos altos normalmente. Depois desse meu primeiro intervalo com 2 correntes, aqui eu vou fazer ainda mais 5 intervalos com 2 correntes, até começar a trabalhar os intervalos com apenas uma corrente na parte oval do outro lado. Eu vou fazer os meus 5 intervalos e venho mostrando para vocês como continuamos. Bem, então, depois do meu último intervalo com apenas uma corrente, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 intervalos com 2 correntes pulando 2 de base entre os meus grupos de 7 pontos altos. Depois do meu 5º intervalo com 2 correntes, eu já fiz um grupo com 7 pontos altos. E depois desse grupo de 7 pontos altos, nós vamos trabalhar novamente 7 intervalos com apenas uma corrente pulando um de base entre os grupos de 7 pontos altos. Eu vou completar os meus 7 intervalos com apenas uma corrente. Em seguida eu venho mostrando como nós encerramos essa volta. Trabalhei aqui nessa minha outra parte oval 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 intervalos com apenas uma corrente entre os meus grupos de 7 pontos altos. Depois do meu último intervalo com apenas uma corrente, eu já trabalhei um grupo com 7 pontos altos. E restaram aqui para mim apenas 2 pontos altos na base. Aqui agora, para encerrar a volta, eu faço 2 correntes. Vou vir na terceira corrente dessas 3 correntes que fizemos para iniciar a volta, atravessar pelo meio dela e fechar a volta com um ponto baixíssimo. E aqui está encerrada a nossa volta de número 14. Então, para conferirmos, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 intervalos com 2 correntes, separando meus grupos com 7 pontos altos na parte reta de um lado. Aqui na parte oval eu começo a trabalhar intervalos com apenas uma corrente e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 intervalos. Depois do meu 7º intervalo, eu trabalho novamente intervalos com 2 correntes. Então eu faço 1, 2, 3, 4 e 5 intervalos com 2 correntes. E depois do meu 5º intervalo, eu volto a trabalhar mais 7 intervalos com apenas uma corrente. Então eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 intervalos. E aqui eu fechei a volta. Então é assim que fica o padrão da 14ª volta. E agora, para iniciar a volta de número 15, eu venho no ponto alto à frente, atravesso a agulha pelo topo dele e caminho sobre ele com um ponto baixíssimo. Depois eu subo 3 correntes e vou fazer aqui 5 pontos altos, trabalhando um ponto sobre cada um dos próximos 4 pontos de base. Depois que eu completo o meu grupo com 5 pontos altos, eu faço uma corrente, venho dentro do intervalo de correntes à frente e faço um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto ainda dentro do mesmo intervalo. Depois que eu termino esse padrão, eu faço mais uma corrente, pulo o próximo ponto alto e faço mais um grupo com 5 pontos altos. Depois dos 5 pontos altos, novamente eu faço uma corrente, um ponto alto no intervalo à frente, 2 correntes depois do meu ponto alto e ainda mais um ponto alto dentro do mesmo intervalo. E aí eu repito o padrão, fazendo uma corrente, pulando um ponto alto, trabalhando um grupo com 5 pontos altos. Nós vamos seguir com esse padrão pela volta toda, inclusive nos intervalos com apenas uma corrente. Faço, depois da corrente, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto dentro do mesmo intervalo de corrente. E vamos continuar assim por toda a volta.
Vou completar a minha volta de número 15, seguindo essa orientação, e em seguida eu venho. Completei a minha volta de número 15, fiquei com 24 grupos de 5 pontos altos na minha volta toda, e aqui eu já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Para iniciar minha volta de número 16, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo sobre esse primeiro ponto alto que eu tenho logo à frente, de onde eu fechei a minha volta. Depois que eu caminho com um ponto baixíssimo, eu subo 3 correntes. Vou vir nos próximos 2 pontos altos da base e vou fazer um ponto alto sobre cada um deles. Aqui eu trabalhei um grupo com 3 pontos altos, contando essas minhas 3 primeiras correntes como primeiro ponto alto. Depois do grupo de 3 pontos altos, eu faço uma corrente, venho nesse intervalo de 2 correntes que eu tenho logo à frente e nele eu vou trabalhar 4 pontos altos. Depois do meu grupo de 4 pontos altos, eu faço uma corrente, pulo o intervalo à frente e pulo também o ponto alto à frente do intervalo e vou vir trabalhar um grupo com 3 pontos altos nesses próximos 3 pontos altos. Depois do meu intervalo de 3 pontos altos, eu faço uma corrente, vou direto nesse intervalo com 2 correntes e faço novamente um grupo com 4 pontos altos. E aqui nessa volta, nós vamos seguindo com esse padrão, trabalhando grupinhos de 3 pontos altos sobre os grupos de 5 pontos altos que eu fiz na base. Fazemos uma corrente depois do grupo, vamos direto para o intervalo de 2 correntes da base e nele trabalhamos 4 pontos altos. E depois dos 4 pontos altos, nós fazemos uma corrente e continuamos seguindo com esse padrão. Eu vou trabalhar um total de 24 grupinhos de 3 pontos altos nessa volta. Eu vou completar a minha volta seguindo essa orientação e em seguida eu venho. Completei a minha volta de número 16 com o padrão que orientei para vocês. Eu fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente e agora nós vamos dar início à última volta do nosso trabalho. Para iniciar a minha volta de número 17, eu venho no ponto alto à frente, de onde eu fechei a minha volta anterior, e vou prender aqui um ponto baixo. Depois de fazer o meu ponto baixo, eu vou fazer uma corrente e vou vir trabalhar nesse grupo com 4 pontos altos que eu tenho logo à frente. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos com picô, fazendo um ponto alto com picô sobre cada ponto que eu tenho na base. Depois que eu faço os meus 4 pontos altos com picô, eu venho dentro do último ponto alto e trabalho mais um ponto alto, só que dessa vez sem picô. Dessa forma. Nós vamos trabalhar sobre todos os grupos de 4 pontos altos que nós temos na volta de base, com um grupo igual a esse, fazendo um ponto alto com picô sobre cada um dos pontos altos de base, e ainda no último ponto alto eu faço mais um ponto alto, só que sem picô. Depois que completamos esse padrão, nós fazemos uma corrente, vou vir no grupo de 3 pontos altos logo à frente e vou prender um ponto baixo no segundo ponto alto do grupo. Depois do meu ponto baixo, eu faço uma corrente, venho no grupo de 4 pontos altos à frente e repito o padrão. E aqui nessa volta, nós vamos ter uma pequena diferença para trabalhar esses intervalos da parte reta para a parte oval. Aqui na parte reta, nós vamos fazer eles com apenas uma corrente de cada lado. Já na parte oval, nós vamos fazer eles com 2 correntes. Essa mudança vai ajudar a peça a não repuxar aqui na última volta. Assim ela vai ficar bem assentada no chão. Então, eu vou fazer aqui na parte reta 1, 2, 3 intervalos com apenas uma corrente. Eu vou completar os meus 3 intervalos e venho mostrando como nós seguimos dali em diante. Bem, eu segui trabalhando com o padrão que orientei para vocês e fiz 1, 2, 3 intervalos com apenas uma corrente de cada lado aqui na parte reta. Depois do meu último intervalo de uma corrente,
eu já trabalhei o próximo grupo de 4 pontos altos com picô e eu cheguei aqui sobre o segundo V da minha parte oval. Então, depois que eu faço esse grupo de 4 pontos altos com picô, eu faço 2 correntes e nós seguimos o resto tudo igual. Eu prendo o ponto baixo, depois do ponto baixo eu faço novamente 2 correntes, venho trabalhar aqui o meu grupo com 4 pontos altos com picô sobre o grupo de 4 pontos altos da base. Na parte oval, nós vamos repetir 8 vezes esses intervalos com 2 correntes de cada lado. Eu vou fazer os meus 8 intervalos seguindo essa orientação e em seguida eu venho mostrando como trabalhamos a parte reta do outro lado. Segui pela parte oval com o padrão que expliquei para vocês. Aqui tenho o meu primeiro intervalo com 2 correntes de cada lado, então contando dele eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 intervalos. Depois do meu 8º intervalo, eu já trabalhei o grupo de pontos altos com picô logo à frente, e a partir daqui eu vou trabalhar mais 1, 2, 3 e 4 intervalos na parte reta com apenas uma corrente. Eu vou fazer os meus 4 intervalos com apenas uma corrente de cada lado e venho mostrando como trabalhamos a parte oval. Então, eu segui o padrão que expliquei para vocês. Aqui tenho o meu primeiro intervalo com apenas uma corrente de cada lado da parte reta do outro lado. Então, contando dele, eu fiz 1, 2, 3 e 4 intervalos na parte reta desse lado. Cheguei aqui para começar a trabalhar sobre esse segundo V que eu tenho na parte oval do outro lado. Então, aqui na parte oval, eu vou seguir com o mesmo padrão que trabalhei na parte oval. Vamos fazendo aqui 2 correntes, depois dos grupos de 4 pontos altos com picô, prendemos um ponto baixo, fazemos mais 2 correntes e seguimos fazendo os grupos de picô. Vou completar os meus 8 intervalos e venho mostrando como encerramos a nossa volta. Eu segui trabalhando com o padrão que orientei para vocês e contando aqui do primeiro intervalo de 2 correntes da parte oval do outro lado, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 intervalos com 2 correntes. Depois do meu 8º intervalo, eu já fiz o grupo de picôs logo à frente e aqui vamos agora encerrar a volta. Depois do meu último grupo de picôs, eu faço apenas uma corrente, venho no ponto baixo que fiz para iniciar essa volta e prendo nele um ponto baixíssimo. E assim está encerrada a nossa peça. Agora é só cortar a linha, arrematar as pontas de linha que sobraram e estender bem todos esses grupos de picôs para que sua peça fique bem assentada no chão. E aqui está concluída mais essa peça. Eu espero muito que você tenha gostado de trabalhar essa peça comigo. Se você gostou, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar o seu comentário. Se você se interessar também, eu estou deixando aqui na tela mais sugestões de passo a passo para você. É só clicar nessas imagens que você é levado diretamente ao vídeo. Se você puder também, por favor, se inscreva no meu canal. É só clicar na minha foto que está aparecendo aqui na tela. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço a todas as crocheteiras e crocheteiros que estão me assistindo. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.